dentro da nossa... Incidente em Atari. Olá, caros ouvintes aqui do podcast de Camões a Clarice. Eu já estou sentindo saudades, porque este é o último episódio do meu diário de leitura que eu gravo para vocês deste podcast, que foi um projeto muito lindo criado por mim, pelos meus colegas que aqui compartilharam um pouquinho sobre literatura portuguesa e brasileira com vocês. Esse episódio a gente vai se deter dentro de uma obra modernista, né, escrita por um autor modernista, que é o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. E eu vou deixar as minhas despedidas nesse diário de leitura para o final, mas eu gostaria de falar um pouquinho, rapidinho, sobre o modernismo, né? A gente não vai se aprofundar tanto, porque a gente vai se aprofundar na nossa mesa redonda, nas nossas discussões com as minhas colegas Inês e Jéssica, que realmente aí vai ser o último episódio que vocês terão da gente. Mas o modernismo ele se inicia na Semana da Arte Moderna, que aconteceu durante 11 a 18 de fevereiro de 1922, ou seja, próximo ano ele completa seu 100 anos, né? E o modernismo ele está dividido em 3 gerações, que são essas. A primeira geração, que é conhecida como a fase heróica, que ocorre de 1922 a 1930. Nós temos a segunda geração, que é conhecida como a geração de 30, que ocorre de 1930 a 1945, e a gente tem a terceira geração, que é conhecida como a geração de 45, que ocorre de 1945 e alguns estudiosos dizem que é 1960, 1980, e tem outros que afirmam que essa terceira geração nunca acabou, que continua até hoje. O Érico Veríssimo, que é o autor que a gente vai falar hoje, ele faz parte da segunda geração do modernismo. E essa geração, ela estava banhada por muita confusão. Estava acontecendo muita coisa no nosso país. A gente estava tendo a crise econômica, social e política. A gente teve um momento político conturbado que culminou numa Segunda Guerra Mundial. A gente teve o surgimento de governos totalitários, ditatoriais. A gente teve uma revolução de 30. A gente teve o golpe de Estado. A gente teve o início da Era Vargas. E o que a gente pode falar sobre essa geração é que a poesia dentro dela é muito forte. Não quer dizer que a prosa não seja. A gente tem muitos autores que são válidos a gente conhecer dessa geração. Uma das grandes autoras dessa geração é a Raquel de Queiroz, que, se eu não me engano, quem vai falar sobre ela, ou quem já falou sobre ela, foi minha colega Inês. Então vocês podem conhecer um pouquinho acerca de Raquel. Claro, tem muitos autores nesse período, são 3 gerações. Eu recomendo vocês conhecerem o que puderem desses autores. Mas eu vou falar sobre o Érico, que é um autor que ele traz uma obra que dá pra colocar uma música, que eu vou falar na hora que eu estiver falando sobre a obra, qual música daria pra colocar no momento que você descobre do que se trata a obra. Mas quem é Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo, ele nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 1905, mas ele veio a falecer em Porto Alegre durante o ano de 1975, mais especificamente em 28 de novembro. Ele tem o segundo grau dele incompleto, tá? Mas ele acabou se tornando redator em 1930, na revista O Globo. E em 1932 ele publicou um livro de contos chamado Fantoches, que foi onde deu o ápice para ele de que ele deveria continuar escrevendo. E em 1933 ele escreveu um romance chamado Clarissa. Então essas 2 obras deram a certeza que ele deveria continuar escrevendo, que ele deveria continuar sendo escritor. Eu peço desculpa para vocês, porque provavelmente vocês vão ouvir cachorros latindo, moto passando, ou algum vizinho falando, porque eu estou gravando esse episódio durante de dia, e além disso, por conta que eu estou gravando no meu quarto, que dá direto com a rua, então não pode surgir barulhos incertos. E voltando ao Érico Veríssimo, em 1943 e 1945 ele acaba ensinando literatura brasileira. Ele viajou muito, tá? Pra vocês terem ideia, ele chegou aí até pros Estados Unidos. E alguns críticos falam que o Jorge Amado e o Érico Veríssimo, eles se equiparam em relação
à escrita. Principalmente quem fala isso é o Alfredo Bossi, que fala que os romances dele são equiparados. Eles são muito parecidos no que eles tratam, as questões que eles tratam dentro das obras dele. Em relação às obras do Érico Veríssimo, eu vou falar 3 obras que são as mais famosas, sendo que uma delas é a que eu vou tratar, que é O Olhar e os Lírios do Campo, de 1938, O Tempo e o Vento, que é uma trilogia dividida em 6 volumes, ou como eu posso chamar, 6 tomos, que é O Continente, o Retrato e o Arquipélago, que vai contar a saga de uma família numa cidade do Rio Grande do Sul, desde sua origem, em meados do século XVIII, até o ano de 1945. Para ser mais exata, a história de O Tempo e o Vento, ela começa em 1745 e aí termina em 1945. É interessante ver que a obra se passa no Rio Grande do Sul, porque o Érico é do Rio Grande do Sul, e vocês vão notar que a obra que a gente vai tratar, que é O Incidente em Antares, lançada em 1971, também se passa no Rio Grande do Sul. Ou seja, o autor escreve sobre a realidade que ele conhece, sobre a região que ele conhece. E do que se trata o Incidente em Antares? Eu vou passar um breve resumo, que seria basicamente a sinopse da história. E aí a gente vai falar um pouco sobre a obra e eu vou falar mais vou destrinchar a obra com vocês, tá? Bem, o Incidente em Antares, a sinopse que pode ser dada para ele é que em 11 de dezembro de 1963, morrem 7 pessoas em Antares, que é uma cidade fictícia, ou seja, ela não existe, na verdade é uma cidade inventada pelo autor, que ela é governada por políticos corruptos. Como os coveiros estão em greve, os defuntos levantam-se do caixão e ficam vagando pela cidade. Eles falam sobre a intimidade dos parentes e amigos, e eles não podem ser repreendidos, pois estão mortos e não têm o que temer. Aqui é o momento que você pode colocar Thriller do Michael Jackson, porque você vai ter zumbis dentro da nossa literatura brasileira. Se vocês achavam que a gente não tinha zumbis dentro da nossa literatura brasileira, está aqui Érico Veríssimo trazendo zumbis para a nossa terra, para o Brasil. O que você deve saber sobre Incidente em Antares? Incidente em Antares é o último romance escrito por Érico Veríssimo. Ele utiliza-se do fantástico e do sobrenatural para construir sua narrativa. Ela é considerada uma obra do realismo fantástico. Na obra a gente tem a questão da violência, do regime militar e a chegada da indústria estrangeira no Brasil. Mas é uma obra que tem cenas muito fortes, tá? Eu vou deixar muito claro, se você tem problemas com gatilhos, eu recomendo que você não leia essa obra. Porque a gente tem, por exemplo, estupros de personagens, a gente tem personagens que são menores de idade virando prostitutas. Então, literalmente, é uma obra com temáticas pesadas, com assuntos pesados, que é descrito a cena. Então, não é uma obra, assim, muito fácil de digerir, de ler. Então, se você tem gatilhos com essas coisas, eu recomendo que você não leia. Literalmente, eu acho que não é pra você. Ela foi uma obra que ela foi publicada no auge da ditadura militar. E ela é uma obra dividida em 2 momentos. A primeira parte do romance, conhecemos a cidade de Antares, localizada no Rio Grande do Sul, com fronteira, com quase, né? Não vou dizer que é fronteira, é com quase fronteira com a Argentina. E ela é uma cidade fictícia, como eu disse. Ela é uma cidade inventada pelo Érico, não uma cidade que existe no mapa. A obra ela é composta por 79 capítulos, a primeira parte dela. E a segunda parte é composta por 99 capítulos, o que totaliza na obra 168 capítulos, se eu estou certa na minha conta. E aí você fica assim, meu Deus, que obra enorme, isso aí deve ter o quê? Umas 1.000, 2.000 páginas. Não, ela é uma obra pequena porque os capítulos são muito curtos. Os capítulos têm 2 a 3 páginas, não são capítulos longos.
Então, não precisa ficar com medo de ler Incidente de Antares, tá, gente? Pode ler Incidente de Antares, é uma obra muito boa para se ler. Na obra, a gente tem duas famílias rivais, que é os Vacarianos e os Campolargo. E é essas famílias que acabam dominando a cidade de Antares, a região de Antares. É necessário dizer que a obra vai pegar desde o período escravocrata e vai até a renúncia do Jânio Quadros. É mais ou menos esses períodos que vai ter. A gente vai ter a primeira parte da obra falando muito da questão da historicidade do nosso país, mas a historicidade voltada tanto ao país, mas também à região do Rio Grande do Sul. Então a gente tem o período do escravocrata, a gente tem a Guerra do Paraguai, a gente tem a abolição, a gente tem a Primeira Guerra, a ditadura, a Segunda Guerra, a volta da democracia, o golpe de Estado, a fundação de Brasília, o governo de Juscelino Kubitschek e a renúncia do Jânio Quadros. Então a gente tem tudo isso acontecendo. É uma obra enriquecedora para você conhecer um pouco da nossa história, do nosso país. Então é uma obra que traz muito. Se você tem problemas em estudar história, essa é uma obra que vai te ajudar muito na disciplina de história. A rixa entre essas famílias, dos Campolargos e os Vacarianos, vai começar porque o Anacleto Campolargo, em 1860, ele decide comprar as terras da região de Antares, uma parte das terras. E isso acaba afrontando o Francisco Vacariano, que é chamado de Chico Vacariano, que adquiriu as terras bem no início. Ele é pioneiro da terra e ele fala que ele não quer intrusos. E aí o Anacleto compra só para bater de frente. E por 10 anos fica essa questão de autoridades máximas em Antares, fica essa briga, essa rixa entre famílias. No entanto, quando entra na segunda parte, a gente tem a questão da morte, né? Acontece no dia 12 de dezembro de 1963, ao meio-dia. Eu acho interessante o Érico Veríssimo colocar essa morte ao meio-dia. Porque a gente tem a história que à meia-noite, né? Pelo menos na minha região, não sei de vocês, que a partir da meia-noite se abrem os portais espirituais. Então que você deve estar dormindo, porque talvez você ouça coisas que não devem à noite. Os espíritos estão vagando. Mas, tipo, em 2 de dezembro, dentro da obra de Incidentes de 1963, ao meio-dia, é declarada uma greve geral em Antares, em que afeta todos os setores, tanto da indústria, quanto do transporte, quanto do comércio, quanto elétrico, quanto de serviços. E essa greve inicia-se com os trabalhadores das fábricas que tinham surgido em Antares. E acaba se estendendo a todos esses setores que eu acabei citando para vocês. E durante essa greve, acaba falecendo 7 pessoas, sendo essas, eu vou citar para vocês cada um. O professor Menandro, que ele acabou se suicidando, cortando os pulsos dele. A dona Quitéria Campolargo, que é a matriarca da família Campolargo, e que morreu de infarto. A gente tem o Joãozinho da Paz, que é o político que faleceu por conta de embolia pulmonar. A gente tem o Dr. Cícero Branco, que é o advogado das duas famílias e que ele morre de derrame cerebral. A gente tem o Barcelona, que ele é sapateiro e que ninguém sabe a causa da morte dele. A gente tem a Erotildes, que é uma prostituta que morreu de tuberculose. E a gente tem o Pudim de Cachaça, que ele é o cara mais bêbado da cidade e que ele foi morto. Na verdade, ele foi assassinado pela esposa. E esses personagens, eles, como tá nessa greve, eles acabam não sendo enterrados. Então os cachorros deles ficam ao ar, né? Então eles acabam levantando dos seus caixões, literalmente, Thriller, viram zumbis. E esses cadáveres acabam andando pela cidade, eles acabam retornando à casa dos seus familiares, ou eles vão buscar o motivo que eles morreram. Os que não sabem por que eles morreram, eles tentam descobrir. Os que sabem, eles tentam só saber como é que tá a reação da família por perder aquele parente, né? Aquela pessoa que era da família. No entanto, eles marcam de se encontrar no coreto da praça ao meio-dia, porque para eles não se perderem. E lá, quando eles se encontram,
No outro dia, eles acabam denunciando as mazelas do povo, a situação das famílias daquela região. Por quê? Porque basicamente Antares é formado pelas famílias. As pessoas de Antares foram casando com os primos, com os parentes, para manter tudo entre as famílias. Então eles começam a denunciar. A Erotildes, que é a prostituta da história, ela começa a apontar quem são os clientes dela. O sapateiro, ele começa a falar o que ele ouvia enquanto ele estava vivo, porque o sapateiro acabou ouvindo, porque as pessoas ficam fofocando por perto, e ele começou a ouvir as coisas, então ele também fala sobre. Então, o político da história, ele denuncia a respeito das falcatruas que existem na política. E tudo isso é exposto. E as pessoas ficam revoltadíssimas. E elas tentam se livrar dos cadáveres. No entanto, elas não conseguem. Porque não adianta você tentar apedrejar, você tentar esculhambar um cadáver. Porque ele já tá morto. Ele não tem nada a perder. Quem vai perder é vocês. Que são a família, que são as pessoas que fizeram alguma coisa errada. Então eles não têm nada a perder. Então eles denunciam porque eles sabem que eles não têm nada a perder. Só que a história desses cadáveres que voltaram à vida acaba ganhando uma repercussão, ganhando uma fama. E alguns repórteres querem fazer reportagens, noticiar sobre esse incidente. No entanto, as autoridades locais da cidade tentam acobertar essa história e acabam dizendo que foi tudo invenção, porque era uma forma de promover uma feira que ia acontecer na região. Aí vocês devem estar se perguntando, o que acontece com os cadáveres? Eles continuam andando pela cidade, vivendo? Não. Depois disso, acaba que eles são enterrados, então eles voltam a ser simplesmente cadáveres mortos porque eles foram enterrados. E basicamente é isso a história do incidente em Antares. Ele tem uma crítica muito grande em cerca da questão do Getúlio Vargas, que é um dos personagens muito marcantes dentro da obra. O Érico, ele deixa dito que algumas coisas não são reais. No entanto, tem coisas ali que a gente vê que são reais, que são uma crítica que ele está fazendo ao período, ao que está acontecendo na época. Então, ele deixa explícito isso. O Incidente Antares, para curiosidade de vocês, ele teve uma adaptação da Rede Globo. A Rede Globo, o que ela não adapta, né? Em 1994, que foi uma minissérie de 12 capítulos. E é isso. Em relação ao Tempo e o Vento, tem uma adaptação também que foi feita pela Rede Globo, que foi feita em minissérie, mas que depois ela foi transformada em filme. E tem na Netflix. Então, caso vocês queiram conhecer a história de O Tempo e o Vento, tá aí uma recomendação também para vocês. E é isso. Eu acho que a coisa principal aqui na obra do Érico, que traz em relação às características desse período, dessa geração, é a questão do fantástico dentro da obra, porque na segunda geração do modernismo tem a questão do fantástico, mas também tem a questão da denúncia, de denunciar o que estava acontecendo naquele período, naquela época, porque, como eu disse, era um período muito conturbado, era um período que estava vendo muita coisa na nossa sociedade, no nosso mundo, tanto no Brasil quanto fora, então estava vendo muita denúncia a respeito disso. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês terem ouvido a gente aqui do podcast Camões da Clarice. Eu me despeço de vocês nesse último diário de leitura, agradecendo vocês terem ouvido os nossos episódios, os meus episódios, a qual eu falei sobre várias obras com vocês. Foram 9 obras, se eu não me engano. E vocês terem tido a paciência, espero ter contribuído com o que era necessário, tirado suas dúvidas acerca de algumas questões, feito vocês conhecerem alguns autores, terem feito vocês quererem conhecer as obras que eu falei. E é isso. Novamente, eu volto a dizer, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, @de Camões da Clarice Podcast, pode seguir a gente. Também vocês podem seguir a gente nas nossas redes pessoais. Lá no de Camões da Clarice tem o perfil de cada um de nós e vocês podem dar uma olhadinha. Se vocês quiserem também, sigam aqui o canal.
não vai ser tirado esses episódios do ar, vai ser episódios que vai ficar por toda a vida. Então, se vocês quiserem voltar para ouvir, vai estar aqui. Então, sigam o canal aqui do YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem. E também eu digo para vocês também seguirem a gente no Spotify. Se você já estiver ouvindo a gente pelo Spotify, nos sigam aqui. E é isso. Eu deixo um grande abraço, um grande carinho para vocês. E beijos. E a gente se vê por aí.